Seja bem-vindo ao canal de compilado do Léo Augusto. Aqui só vai ter vídeo de 10 minutos pra cima, meu parceiro, então se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, hein? Meu nome é Janaína, sou de São João dos Campos, tenho 41 anos, sou casada, engenheira, dona de casa e mãe do Pedrinho de 6 anos. Foi ele que me apresentou seu canal e está aqui do meu lado e me pediu para eu te contar uma história minha que eu já contei pra ele. Então, muito obrigado aí, Pedrinho, por ter pedido sua mãe para contar essa história aqui pra gente. Vamos ver aí o que tá rolando aí, o que aconteceu, né? Primeira vez que uma mãe, acho que conta a história aqui. Eu acho que é a primeira vez, né? Vou te contar uma história bizarra que aconteceu comigo quando eu tinha 22 anos e era solteira. Morava com a minha família em São Bernardo do Campo. Para isso, vou dar umas explicações antes para você entender a minha história. Quando eu era criança, havia um pronto-socorro municipal em São Bernardo, na beira da rodovia Anchieta. Então, todos os acidentados da rodovia e mais a população utilizavam esse pronto-socorro. Inclusive, minha mãe já chegou a me levar lá. Era um prédio antigo, de aspecto feio, e no final dos anos 80 foi fechado, e o pronto-socorro foi transferido para um novo prédio. Esse pronto-socorro ficou fechado por muitos e muitos anos, e quando eu era já adulta, lá para os anos de 2000, percebi que ele reabriu como um hotel. Eu com 22 anos então fiquei desempregada, e como falava inglês, resolvi procurar um emprego como recepcionista bilíngue. Emprego estava muito difícil naquela época, e eu fiquei muito tempo parada, e mandei currículo para toda São Bernardo do Campo. E fui chamada para um hotel chique do centro. Fui aprovada para a vaga de recepcionista, mas na hora H era para o hotel perto da minha casa, aquele que havia sido pronto-socorro e ficou muitos anos fechado. Meu Deus, você vai trabalhar nesse hotel aí que era hospital. Eu não queria ir de jeito nenhum, pois o local tinha fama de assombrado, mas precisava do dinheiro, então eu fui assim mesmo. Não dá para descrever com palavras a energia negativa daquele lugar. O ar era tão pesado que dava para cortar com uma faca. Ô louco! Tô imaginando aqui o ar pesado, você... Eu trabalhava onde no passado havia sido o necrotério. Pensa num negócio trash. Tô pensando aqui, eu já tô ficando como? Suando. Mas os funcionários eram muito legais e unidos. Todos já haviam visto tanta assombração que trabalhávamos em dupla. Tenho tantas histórias minhas e dos colegas para te contar que daria um livro, mas vou te contar somente uma. O hotel tinha uma fama tão horrível que vivia vazio. Certo domingo de inverno cheguei 6 horas da manhã e iniciei o meu turno. Só havia eu no hotel, a arrumadeira a Bernardina e a copeira Ana. Não havia nenhum hóspede no hotel e ficamos com medo de assalto, então fechei a porta da recepção com a chave e nós três sentamos no sofá gigante da recepção e assistimos TV. Acabamos dormindo. Então, de repente, me vi flutuando sobre meu próprio corpo. Olhei para o lado e vi também minhas duas amigas adormecidas. Senti muito medo. Tinha uma sombra maligna em cima da Ana e ela se debatia. De repente, a Ana se levantou e foi correndo para a cozinha do hotel. Nesse momento, a sombra veio para cima de mim e me apertou o pescoço e eu não conseguia me mexer. E foi horrível. Então lembrei da oração do Pai Nosso e comecei a orar. E a sombra me libertou. Então eu acordei num salto e saí correndo para a cozinha. Lá encontrei a Ana, que estava chorando e tremendo, dizendo que sonhou que saía do corpo, que flutuou e viu eu e a Bernardina dormindo, e que um demônio pegou ela pelo pescoço e tentou esganar ela, e que ela me lembrou da oração do credo e começou a orar, e a coisa soltou ela e ela acordou e saiu correndo para a cozinha. Que tá acontecendo nesse lugar aí, hein? Fiquei horrorizada e chorando. Contei pra ela que tive o mesmo pesadelo. Nisso entra correndo na cozinha a Bernardina, que chorando também perguntou por que tínhamos deixado ela sozinha na recepção e que ela tinha tido um pesadelo, que flutuou em cima do próprio corpo, que viu a Ana e eu depois indo pra cozinha e contou o mesmo pesadelo. Caraca, maluco! Então contamos nossos mesmos pesadelos umas pras outras e ficamos tremendo na cozinha. Isso eram umas 6:30 da manhã. Como era um hotel, poderiam chegar hóspedes de repente. Então, mesmo com o hotel vazio, a Ana fazia um cafezinho da manhã chique e arrumava a copa do hotel.
com tudo de bom e do melhor, né? E a copa era ao lado da cozinha, eram ligadas por uma porta de comunicação. Pois bem, estávamos tomando água com açúcar na cozinha para acalmar a experiência sobrenatural que tivemos, né? Quando as xícaras da copa vazia começaram a fazer tim-tim. Havia barulho das colherzinhas sendo colocadas nos pires e cadeiras sendo arrastadas como se a copa estivesse em um dia de café da manhã movimentado. Tô com uma tonteira aqui, caraca, mané. Olhamos umas para as outras e saímos correndo para fora do hotel e ficamos lá até umas 7 horas. Quando o gerente chegou e contamos tudo pra ele. Levamos advertência por dormir no serviço e ele não acreditou na gente. Disse que a assombração não existe. A copa estava impecável, sem uma xícara fora do lugar. Graças a Deus saí desse emprego logo e o hotel foi fechado depois. E assim continua até hoje. Se quiser saber mais histórias, me responda, eu conto mais. Muito obrigado. Que história é essa, hein? Fiquei até com medo aqui, mano. Caraca, maluco. Isso aí realmente tem uma assombração bizarra aí, né? Tudo começou quando eu e 4 amigos alugamos um barco para pescar no rio. Perto desse rio havia um pasto com bois e cavalos. Antes de sairmos de casa, uma amiga da minha avó disse uma coisa. Filho, cuidado, por ali anda um velho peludo de unhas compridas. Quando eu estava grávida da minha filha, ele tentou me arranhar para passar a maldição. Eu, como covarde corajoso que sou, falei, se eu achar esse maldito, mato. Mas eu tava rezando pra não encontrar ele, né? Então fomos pescar. Estávamos exatamente em frente ao pasto onde ficavam os bois e cavalo. Ficamos bastante tempo e nada de fisgar um peixe sequer. Até que do nada começou a aparecer uma neblina bem densa. Os bois e cavalo começaram a correr. Ficamos na tensão total, né? Cada um pegou o remo lá, até que aparece na margem do pasto, cara, uma criatura bem sinistra. Parecia um cachorro, só que grande pra caramba, né? Tava muito esfumaçado pra ver nitidamente. O bicho levantou as 2 patas da frente pra pular dentro da água. Devia ter uns 3 metros de altura, maluco. Descuidados, derrubamos o remo na água. O bicho começou a se aproximar, maluco. Ele vinha nadando e detonou os remos com a dentada. Por sorte tinha aquele motorzinho na parte de trás do barquinho, né? Comecei a tentar ligar aquela jossa, puxava o bagulho lá, puxava a cordinha pra ligar, mas parecia que tava com algum problema, tá ligado? O bicho ia chegando perto cada vez mais. Até que por um milagre divino, o motor pegou, cara. Saímos voados daquele lugar. Chegamos ao estaleiro que tínhamos alugado o barco. Contamos o que vimos para os pescadores. Um deles falou: esse mundo tem muita coisa que a gente reza para não encontrar. Eu já soube de um homem que foi pescar ali e sumiu. Corri para casa da minha avó e comecei a chorar com medo, querendo fazer o possível para aquela merda não vir atrás de mim. Te confesso que eu me apavorei. E aliás, meu nome é William. Eu sou o Marcos Pereira. A minha história começa quando eu tinha 8 anos. Vivíamos em uma casa pequena com poucos cômodos e não tínhamos um quintal grande. Apenas um corredor no qual eu brincava com meu irmão, 1 ano mais novo que eu. A minha mãe então decidiu comprar uma casa que atendesse às nossas necessidades. Até aí tudo bem. Nos mudamos para um bairro mais distante do centro. A casa tinha um quintal decente, vários cômodos e a região tranquila. Um dia meu primo foi lá para casa e sugeriu vermos um filme. E adivinha qual filme era esse? A Maldição de Chuck. Eu não podia recusar ver na frente do meu irmãozinho. Que exemplo eu estaria dando pra ele se eu amarelasse? Ficamos vendo o filme e eu me cagando de medo, mas não transpassei o terror. Depois de assistir aquele filme, eu não conseguia dormir direito, porque nós tínhamos muitos brinquedos. Eu ficava com medo deles criarem vida e nos matassem. Então todas as noites eu ficava nessa tensão. Teve uma tarde que eu tava sozinho no quarto, deitado na cama, jogando no celular do meu pai. Então me deu uma grande vontade de ir no banheiro. E eu deixei meu boneco lá, deitado na cama perto do celular, né? Fiz minhas necessidades fisiológicas e voltei. Quando eu chego no quarto e olho pra cama, o boneco tava olhando pra porta de pé na cama. Nesse dia eu não dormi nesse quarto. Pedi pra minha mãe pra dormir no quarto dela.
Por sorte, minha mãe vendeu todos esses brinquedos amaldiçoados aí. Às vezes eu acordo assustado, achando que tem um boneco assassino me observando, pronto pra me aniquilar. Oi, meu nome é Lon Oni. Vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos. Eu tinha um amigo que morava na esquina da minha rua. Passávamos bastante tempo na casa dele jogando cartinha, né? Um dia ele me perguntou se eu queria comprar um anel dele. Eu dei uma boa olhada e acabei comprando por R$5. O que me fez comprar esse anel foi a aparência dele. Era um material escuro, bem brilhante. Com o tempo eu vi que não era apenas um objeto para colocar no dedo. Eu gostava de colocar ele em rampas e lugares inclinados para descer e ficar brincando, né? Um dia eu tava no meu quarto, sentado na cama relaxando. Comecei a rolar o anel para baixo da cama com força. Ele batia na parede e depois voltava. Era uma maneira de passar o tempo. Teve um dia que eu empurrei mais fraco e fiquei olhando o que ia acontecer. Ele não encostou na parede e caiu. Então não dava para ele rolar de volta. Minha cama era box, dificultando o acesso para pegar ele. Assim que me levantei, escutei um barulho do anel. E ele voltou rolando devagar até meu pé. Fiquei assustado, mas mesmo assim eu criei coragem e dei uma boa olhada embaixo da cama, né? Afinal, como o anel voltaria depois de ter caído? Não vi nada. Parei de brincar com ele depois disso. Quando eu fiz 10 anos, voltei a brincar com esse anel. Dessa vez eu coloquei numa rampa de madeira que eu tinha feito. Quando eu coloquei ele para descer, o anel foi rolando para baixo e chegou até o chão. Quando eu ia pegar ele voltou sozinho até o topo da rampa. Hoje em dia eu só uso ele no meu dedo. E é lógico, antes disso eu coloquei ele num copo de água benta, só para garantir total limpeza espiritual. Fui até a casa desse amigo que havia me vendido, mas a casa dele não estava mais lá. Só havia um terreno baldio com árvores secas. Ô, seu Tonho, o que houve com a casa aqui do John? Do que você tá falando? Aí nunca teve casa. Na verdade teve, mas foi demolida há 50 anos. Em uma noite a casa pegou fogo misteriosamente e a família que morava aí sumiu. Não se sabe ao certo se houveram vítimas. Só sei que não vive ninguém há meio século. Você tá doido, menino? Tá maluco? Na mesma hora eu peguei o anel e joguei ele fora. E aí, Léo, beleza? Me chamo Eric Alves e eu queria te contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos. Isso me assombra até hoje. Eu gosto muito de futebol, né? E todo lugar que eu ia com os meus amigos, eu jogava uma partida. Um dia fomos jogar bola num campo lá do bairro. Quando chegamos lá, estavam fazendo uns reparos no lugar. Uns funcionários da prefeitura estavam trocando a trave do campo e capinando o mato. Então ficamos tristes por não poder jogar ali. Mas meu amigo lembrou da quadra da escola. Só que tinha um problema. Era sábado e a escola estava fechada. Não dava para entrar. Nossa vontade de jogar bola era tão grande que mesmo assim fomos até a escola e pulamos o muro. Ficamos lá por uns 20 minutos, até que ouvimos um som de uma porta se abrindo. E depois ela bateu com muita força. Nos assustamos e ficamos com medo, pois achamos que era o zelador, algum professor. E se nos pegasse ali, estávamos lascados. Então começamos a ouvir passos se aproximando. A gente não sabia para onde correr, porque estávamos assustados. Então esperamos para ver no que ia dar. Mas o que achamos ser alguém que trabalhava na escola, na verdade era um homem gordo, sujo e sem camisa. Ele era muito feio e repugnante. A pele dele era verde, cara. Que é isso? Parecia mais um monstro do que um ser humano. E logo após ele aparecer, começou a correr atrás de nós. O cara pegou os meus 2 amigos com um abraço mortal. Eles gritavam muito. Por sorte, eu consegui me desviar do agarrão e escapei. Me escondi no banheiro até a poeira baixar. Quando notei, já era de noite e comecei a pensar num plano de fuga. Dei uma boa olhada no corredor e não vi ninguém. Mas eu vi uma luz saindo de uma sala. Embora fosse de noite e todas as salas estivessem apagadas, aquilo me assustou bastante, mas tomei coragem e abri a porta. E lá estavam meus 2 amigos amarrados no chão. A luz vinha do centro da sala, tinha umas velas acesas. Eles falaram que o cara tinha ido me procurar. Consegui desamarrá-los e saímos da sala. Fomos correndo até o muro para pularmos. Quando eu olhei para trás, eu vi a sombra do homem correndo numa velocidade absurda. Antes que ele chegasse, todo mundo conseguiu pular, mano, e vazamos dali. Na segunda-feira, me encontrei com os
meus amigos na porta da escola e decidimos ir até a sala para ver como é que tava, né? Para nossa surpresa, estava tudo em perfeito estado. Nada de velas, nenhum rastro do tal homem, tava tudo limpinho e organizado. Olá, Léo, tudo bem? Meu nome é Luiz e eu vou te contar uma história que aconteceu na minha escola. Bom, eu tinha entrado numa escola que tinha sido fundada em 1958 e lá tinha um zelador muito estranho e velhinho. Ele odiava as crianças, dava pra ver no rosto dele o quanto detestava os alunos. Parecia que estava infeliz em ficar ali observando e botando ordem naquelas crianças. Essas crianças barulhentas, calem a boca, seus malditos! Isso aqui tá parecendo um zoológico. Eu vou me vingar desses fedelhos. Então ele começou a roubar doce de todas as crianças que passavam por ele. Me dá aqui esse seu doce, seu idiota! E vai logo pra tua sala, tá fazendo o que aqui andando, pô? Até que um dia ele foi diagnosticado com diabetes. Tragicamente, ele teve que amputar as 2 pernas. E mesmo assim, continuou trabalhando na escola e roubando os doces das crianças. Algum tempo depois, ele morreu na casa dele, que ficava lá no fundo da escola. Seu túmulo foi ao lado da casa. Com o passar dos anos, colocaram um piso no chão e tudo mais. Foi então que depois de algum tempo, começou a ocorrer coisas estranhas. Toda criança que passava por aquele local torcia o pé. Isso mesmo, tudo quanto era pessoa que passava por ali, inclusive professores, estavam destinados a torcer o pé. Dizem que essa é a maldição que a escola carrega e que a alma do zelador fica andando por ali de vez em quando. Olá, meu nome é Caio. Minha história aconteceu quando eu tinha 12 anos em um sítio com meu amigo Marcos. Como íamos ficar um mês lá, criamos uma rotina. Sempre acordávamos 5 da manhã para fazer uma caminhada pelas redondezas. No terceiro dia caminhando, pegamos um caminho diferente do que tínhamos feito anteriormente. Nos distanciamos bastante do sítio. Em meio àquele ambiente rural, vimos um galpão abandonado. Logo fomos averiguar o que havia dentro dali. O galpão estava trancado com muitas correntes que, por sinal, estavam enferrujadas. Tinha muitas pedras na base da porta e o mato já havia crescido um pouco. Ou seja, não se abria aquilo ali há muito tempo. Interessante é que parecia que a pessoa que bloqueou aquela entrada não queria que abrisse de jeito nenhum. Fiquei muito curioso com o que poderia haver no interior daquele galpão. Poderia ter algo valioso escondido ali. Fui tomado pela ganância e subi em um bloco de concreto de uns 2 metros para dar uma espreitada pela janela. Estava um breu lá dentro e não dava para enxergar direito. Comecei a ouvir uns barulhos de corrente se mexendo. Me aproximei mais do vidro e tentei dar uma limpada para ver se conseguia ver algo, né? Tirar a poeira, até que alguma coisa bateu na janela e rachou o vidro. Eu fiquei assustado, escorreguei de medo, né? Caí no chão e dei mau jeito no meu pé. Meu amigo me ajudou a levantar e fugimos dali em direção pro sítio. Na noite seguinte, umas 3h40 da madrugada, fomos furtar, né, a geladeira, pois bateu aquela fome noturna, até que eu escuto um barulho de corrente vindo da parte de fora. Avistei pela janela da cozinha uma coisa sinistra, a sombra de um homem na varanda. Fiquei com medo, mas pensei que era coisa da minha cabeça. Quando eu fui falar pro meu amigo, ele estava pálido e tremendo. Não dava para enxergar bem, pois estava escuro. Vi que tinha correntes amarradas nos braços, e ele procurava algo. Parecia que estava atrás da gente. Cagando de medo, voltamos pro quarto, trancamos a porta e tentamos dormir depois disso. Foi difícil, mas chegou um momento que conseguimos. Na manhã seguinte, fomos caminhar novamente. Agora com um pouco mais de receio devido à aparição da noite anterior, né? Voltamos ao tal galpão abandonado e o que vimos foi louco. Sabe a janela do galpão que eu estava espiando? Então, ela estava quebrada e no chão tinha vestígios de vidro com sangue. O que quer que estava ali dentro, saiu. Tinha uns urubus pousando num matagal ali perto. Mesmo com medo, fomos até lá para dar uma olhada. E para o nosso espanto, avistamos de longe o tal humanoide. Ele estava agachado comendo um animal. Aquilo não era um ser humano, porque ele tinha uma cor assim meio avermelhada, sabe? E nenhum pelo ou roupa. Parecia uma criatura vindo do submundo. Saímos correndo de lá e nunca mais fomos nesse sítio. Olá,
Léo, meu nome é João Miguel e eu quero te contar uma história que aconteceu recentemente. Um dia eu estava brincando de Fortnite da vida real com os meus amigos do condomínio. Ficamos bastante tempo zoando lá no playground, escalando obstáculos, dando teco um no outro. Ficamos várias horas brincando, até que chegou um momento que a brincadeira ficou meio chata, tá ligado? Precisávamos de algo mais emocionante, um mapa onde tivéssemos um clima mais perigoso pro nosso jogo. Foi então que tivemos a ideia de ir brincar num prédio abandonado que ficava próximo dali. Havia um rumor que dizia o seguinte: quem entrava ali não conseguia mais voltar e sumia para sempre. Outros diziam que o local era assombrado e matava quem entrava. Como não acreditávamos nisso, fomos lá. Preparamos nossas armas de airsoft para começarmos nossa batalha. Entretanto, escutamos um barulho estranho vindo da parte superior do prédio. Como éramos 4 pessoas, fomos lá averiguar se havia mais alguém fazendo bagunça. Chegamos no segundo andar. Não tinha ninguém, apenas muito bagulho jogado, pichações nas paredes e uns desenhos esquisitos que mais pareciam escrituras antigas. Uma coisa que me chamou a atenção foi o clima pesado presente. Creio que isso tenha sido responsável pelo meu amigo mais novo começar a chorar e urinar em suas calças. Já que estávamos ali, insisti em irmos explorar mais andares. 2 deles curtiram a ideia, mas esse meu amigo mais novo não queria. Como a maioria venceu, fomos lá pro 3º andar dar uma olhada. Foi aí que as coisas começaram a ficar bizarras. O clima ficou mais pesado que antes e quando eu me dei conta, todo mundo tava agachado no chão, parecendo que estávamos numa gravidade muito forte. A visão começou a ficar turva e quando firmei a vista, pude ver uma coisa arrepiante. No meio da sala tinha uma pessoa com um capuz. Ela estava apontando para uma parte do andar que não tinha parede. Meu amigo tava indo andando como se tivesse hipnotizado por essa coisa. Tentei chamá-lo, mas ele não me escutava. Parecia que todos estavam seguindo o que aquela criatura mandava. Acho que eu era o único lúcido naquela hora. Eles estavam prestes a cair lá embaixo. Com muito custo eu consegui pegar minha arma de airsoft e comecei a atirar naquela coisa. Por um milagre a coisa sumiu em pleno ar, cara. O pessoal voltou pra realidade logo em seguida. Tive medo da coisa voltar e falei logo rapidinho pro pessoal pra correr, pra gente sair dali, cara. E conseguimos fugir com muito custo. Meu Deus, que era aquilo? Acho que aquela coisa ainda anda por lá, zanzando pra lá e pra cá, à procura de novas vítimas que entrarem ali. Espero que tenha gostado desse compilado e que eu tenha trazido pra você bom entretenimento.